Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos de volta em mais um vídeo aqui no canal. Dando continuidade à série sobre os pais da igreja, hoje falaremos sobre Santo Hilário de Poitiers. Para quem não conhece, ele foi chamado por Santo Agostinho de um dos doutores mais ilustres, e ele é considerado o Atanásio do Ocidente. Se você quer conhecer quem foi esse homem e sua importância para a igreja, assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, dessa temática, se inscreve aqui no canal e, se ao terminar esse vídeo você gostar, deixa seu gostei e compartilha ele para alcançar mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos lá conhecer quem foi Santo Hilário de Poitiers. Nascido em 315 em Poitiers, na Gália, onde hoje se encontra a França, nasceu Hilários, ele que veio de uma família pagã, mas de distinção. Quando criança, recebeu uma boa educação e aprendeu noção do grego, uma segunda língua para ele. Na adolescência, começou a estudar, ler e a gostar do neoplatonismo. Mas, aos 30 anos, quando começou a ler os livros bíblicos, aconteceu a sua conversão. E então, em 345, ele foi batizado. Nesse período, Hilário era casado e tinha uma filha. Mas isso não impediu que a sua estima junto ao povo fizesse com que, 8 anos depois dele ser batizado, em 353, ele se tornasse bispo da cidade de Poitiers. Essa escolha e necessidade de um bispo, mesmo ele sendo casado, fez com que sua esposa concordasse que ele seguisse essa missão. Até porque Santo Hilário era necessário naquele período, pois o arianismo assolava a igreja no Ocidente. Se no Oriente tínhamos lá Santo Atanásio defendendo, argumentando contra imperadores, o Ocidente padecia um pouco disso, pelo menos nesse início de tempo. E Santo Hilário, juntamente com Santo Ambrósio e muitos outros santos, começaram a combater as heresias, e o arianismo era uma dessas. Assim que assumiu como bispo, Santo Hilário excomungou todos os adeptos e defensores do arianismo na região de Poitiers. E já nessa época, ele escreveu uma carta ao imperador Constâncio II, falando sobre a perseguição que os arianos estavam causando. Mas isso não teve resultado nenhum, pois o imperador, que era ariano, fez com que Santo Hilário de Poitiers fosse banido. Mas o exílio não parou Hilário, pois, mesmo de longe, ele governava ainda a sua diocese. Isso porque ele escrevia cartas, e muitos dos moradores se recusavam a obedecer o bispo ariano que foi colocado em seu lugar. Hilário também, nesse banimento, causou muito nos locais que passava, pois ele não se atormentou nem sentiu medo, pelo contrário, mais forte ele ficou. E foi nesse período de exílio que ele escreveu sobre os sínodos e fé dos orientais. Foi uma carta endereçada aos bispos semi-arianos da região da Gália, da região da Germânia e da região da Britânia. Nessa carta, Santo Hilário tentava mostrar aos bispos ocidentais e também semi-arianos que o pensamento dos orientais, principalmente dos bispos nicenos, no período da controvérsia ariana, que não era tão diferente como se imaginava. Aqui não abrindo para a margem de que os semi-arianos eles não eram heréticos, mas das incompreensões vinham dessa questão da tradução. E Santo Hilário buscou, através dessa carta e de outros documentos e obras dele, mostrar que não havia tantas diferenças como se imaginava. Quando São Hilário analisou os documentos e a profissão de fé dos orientais nos concílios regionais de Ancira, Antioquia e Símio, ele percebeu que muitas das divergências doutrinárias entre orientais e ocidentais, semi-arianos e nicenos, estavam nos termos, nas palavras que eram usadas, e que talvez solucionando esse problema das palavras se buscasse uma união, e não aquela divisão e até mesmo disputa teológica que estava acontecendo. Entre 359 e 360, nesse período de um ano, ele escreveu o Tratado sobre a Santíssima Trindade, que foi o primeiro sucesso em explicar
a palavra trindade vinda do grego para o latim, expressando a sutileza teológica dessa palavra, o que antes causava certa confusão. Algo que já estava bem esclarecido até por Santo Atanásio, no Oriente, vinha no Ocidente com certa dificuldade de ser compreendida. E Santo Hilário conseguiu fazer isso nessa obra. Mas o período era conturbado e a controvérsia ariana era forte. E os próprios nicenos, aqueles que após o concílio de Niceia estavam firmes nos ensinamentos de Santo Atanásio, Santo Alexandre de Alexandria e outros bispos, começaram a atacar Santo Hilário de ser muito suave com os arianos. E isso incomodou. Ao que ele respondeu também escrevendo uma obra chamada Apologia às Repressões sobre os Concílios. Santo Hilário, mesmo exilado, não deixava de escrever cartas ao imperador, não deixava de pregar, não deixava de escrever. E tendo como rivais o Sácio e Valente, ele pediu ao imperador para que permitisse que ele debatesse com eles em público, para que se chegasse à resposta de quem tinha razão em relação a certos pontos doutrinários. Mas isso não foi aceito pelo imperador, e percebendo que Hilário estava causando muitos problemas no Oriente, ele mandou Hilário de volta à sua diocese. Isso fez com que o exílio dele acabasse, e assim ele conseguiu retornar à diocese de Poitiers. Hilário retornou a Poitiers em 361. E um detalhe importante é a sua forma de interpretar a palavra de Deus, de forma alegórica, tendo a palavra um sentido espiritual e um sentido literal, tendo o sentido espiritual maior destaque. Isso vinha da influência da escola de Alexandria, que vinha em contraponto à escola de Antioquia, duas escolas catequéticas que formaram grandes homens, não só no conceito de ensino, como também de influência, no modo de pensar, de agir, de interpretar a palavra, de pregar. E vinha em contraponto à Antioquia porque a escola de Antioquia ela era mais literal. Então ela interpretava a palavra de Deus naquele sentido que estava escrito. Ambos os conceitos são bons e importantes, só para trazer um contexto de como era a visão de Santo Hilário e os seus escritos. Em 364, Hilário começou não só a combater o arianismo dentro de Poitiers, mas também de fora. E ele tentou influenciar a não nomeação de Alcêncio como bispo de Milão. Lembrando aqui, quem assistiu o vídeo sobre Santo Ambrósio, que Alcêncio foi o bispo que veio antes de Santo Ambrósio. E isso acontecia porque Alcêncio era um bispo ariano. Valentiniano I, então, chamou Alcêncio e Hilário para debaterem. Hilário debateu de igual com Alcêncio. E diante de acusações, ele foi bem firme contra Alcêncio, o que fez com que o imperador Valentiniano I o expulsasse. Hilário ainda participou do Concílio Regional de Constantinopla em 360 e após ele escreveu outras obras, Contra os Arianos ou Livro de Alcêncio de Milão. Outra obra também escrita por ele foi Contra Constantino Augusto, que tinha acabado de falecer. E Hilário vai dizer que ele foi um dos imperadores mais cruéis, porque perseguia os cristãos sem martirizá-los. Pois lembrando que o martírio gerava novos santos, novos fiéis cristãos, mas principalmente a perseguição no credo, na religião, na doutrina, tentando influenciar. Nos anos finais de Hilário, ele fundou um mosteiro lá em Poitiers, na França, e também teve seus últimos anos em paz e escrevendo, diminuindo até mesmo seu ritmo de escrita e de evangelização. Ele veio a falecer em 368 depois de Cristo, de forma natural. Hilário não passou despercebido, e o próprio Santo Agostinho, anos depois, viria a dizer que ele foi o escritor latino mais ilustre, depois de Santo Ambrósio, e que também ele é considerado o mais ilustre doutor das igrejas. E essa até antecipação de Santo Agostinho, o colocando como doutor, foi concretizado em 1851 pelo Papa Pio IX, que o colocou como doutor da igreja. E isso lhe rendeu dois títulos grandíssimos: Martelo de Arianos e o Atanásio do Ocidente. Até porque o período deles dois foi bem parecido, de atuação. E enquanto Atanásio era perseguido e também defendia
a doutrina no Oriente, Hilário fazia o mesmo, só que no Ocidente. Seu dia comemorativo e festivo é dia 13 de janeiro. E algumas de suas frases são: Deus só sabe ser amor. Uma frase mariana: a maior alegria que podemos dar a Maria Santíssima é a de levar Jesus Eucarístico em nosso peito. E talvez a mais conhecida, e também mais forte até os dias de hoje: foi sempre privilégio da Igreja vencer quando é ferida, progredir quando é abandonada, crescer em ciência quando é atacada. Santo Hilário, não só doutor como pai da Igreja, vem nos ensinar a sermos firmes na defesa da verdade, a não termos medo de muitas vezes até mesmo se colocarmos em situações de risco, como muitas vezes ele foi acusado falsamente. E Santo Hilário vem nos ensinar a não ter medo, a nos colocarmos nas mãos de Deus e a enfrentar as heresias e os desafios, sempre crendo, confiando que Deus conduz a sua igreja e que sempre vencerá. Jesus Cristo sempre vencerá. Que Santo Hilário de Poitiers, ele interceda por nós. Santo Hilário, rogai por nós. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você não conhecia e gostou desse vídeo, deixa um gostei, escreve aqui embaixo o que você achou, pode colocar sugestões e até anunciando que eu já estou preparando os vídeos para gravar dos concílios ecumênicos. Vai demorar mais um pouquinho, mas já sai. E não se esquece de deixar sua sugestão, seja de santos, seja de fatos. Então, sem mais delongas, se gostar desse vídeo, compartilha com os amigos, com os familiares, para que mais pessoas conheçam a igreja, a história da igreja, conheçam também alguns termos, algumas histórias de santos. E, se gostar, não se esquece de se inscrever no canal. O meu nome é Alisson Alves e esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima!